Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você a este momento porque algo precisa ser restaurado, protegido e selado sob a presença de Deus. Bem-vindo à nossa corrente de oração focada na Bíblia Sagrada, um espaço onde famílias inteiras têm experimentado o agir sobrenatural do Senhor. Coloque agora nos comentários o seu pedido de oração, o nome da sua família, ou simplesmente declare com fé: Senhor, protege o meu lar e os meus filhos. Essa atitude simples é um ato espiritual que abre o céu sobre a sua casa. Quantas vezes você sentiu que o ambiente ao seu redor estava pesado, que o lar parecia cheio de tensões e que a paz se esvaiu sem explicação? Quantas noites sem dormir, preocupado com a saúde, com o futuro, com as finanças ou com a segurança dos seus filhos? Há uma guerra invisível acontecendo, e muitos não percebem que o inimigo tenta atingir justamente o que é mais precioso: o lar, a família e a fé. Mas hoje, essa batalha muda de lado. Hoje, a presença do Altíssimo será o escudo sobre a sua casa. O Salmo 91 nos revela uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando você ora com fé, não é apenas uma repetição de palavras, é um ato profético. Cada frase se transforma em muralha espiritual, cada clamor se torna uma espada contra a escuridão. E o Salmo 121 completa esse pacto divino dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Neste vídeo, vamos orar juntos para que nenhuma inveja, maldição ou energia contrária tenha poder sobre o seu lar. Se há enfermidades, Deus trará cura. Se há escassez financeira, Ele abrirá caminhos de prosperidade. Se há desunião, o Espírito Santo restaurará os laços de amor. Porque o Deus que protege é o mesmo que cura, liberta e transforma. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta, Deus é maior. E enquanto muitos confiam em portas trancadas, muros altos e seguranças humanas, o verdadeiro refúgio vem de quem guarda sem dormir, de quem vigia mesmo quando você descansa. O Senhor é o guarda da sua entrada e da sua saída. Ele é a sombra protetora sobre os seus filhos, o abrigo nas tempestades, o escudo contra toda seta do mal. Enquanto você ouve esta oração, imagine o Espírito Santo visitando cada cômodo da sua casa, tocando nas portas, nas paredes, nas janelas e selando tudo com a presença de Deus. Visualize a luz do Senhor dissipando toda a escuridão, toda a discórdia, toda a perturbação. Essa é a blindagem espiritual do Altíssimo, uma proteção que não se compra, mas se conquista pela fé. E agora, antes de seguirmos, declare em voz alta: Senhor, a minha casa te pertence, o meu lar é teu refúgio. Nenhum mal prevalecerá contra mim e a minha família. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente no mundo espiritual, e o Deus que vê em secreto já começou a agir. O Espírito Santo está movendo as águas ao redor de você. Ele está tocando situações que pareciam perdidas, curando corações feridos e libertando famílias inteiras de influências espirituais malignas. Sinta a atmosfera mudar. Sinta a paz de Deus invadir o seu coração agora. Porque esta não é apenas uma oração, é um chamado do céu, um encontro entre o seu clamor e o poder do Deus vivo. Hoje, você vai experimentar o cumprimento do Salmo 91 e 121 sobre a sua vida. O Senhor te dirá: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E também: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Fique conosco até o final e veja o que Deus fará. Há uma unção especial sobre esta oração. Algo será destravado no mundo espiritual.
Agora é o momento de abrir o coração, fortalecer a fé e permitir que o Espírito Santo transforme o invisível em realidade. Se você crê, escreva nos comentários com fé viva: o Senhor é o guarda da minha casa. O Espírito Santo habita no meu lar. Nenhum mal tocará a minha família, porque a partir de agora começa um novo tempo de proteção, restauração e paz sobre você e sobre todos que você ama. Há dores que não aparecem, feridas que não sangram, mas que pesam na alma e drenam a fé em silêncio. Muitas vezes é no começo do dia, antes mesmo do sol nascer, que esses pensamentos tentam dominar o coração. E se algo acontecer com minha família? E se meus filhos não estiverem seguros? E se a doença voltar? E se as contas não se resolverem? Essas vozes não vêm de Deus. Elas são ecos espirituais de medo, insegurança e dúvida. E é justamente aí que o inimigo tenta agir, nas primeiras horas da manhã, quando a mente ainda está frágil e o espírito vulnerável. O inimigo sabe que se conseguir abalar o lar, ele enfraquece o coração. Se conseguir semear medo, ele paralisa a fé. E se conseguir distorcer a confiança em Deus, ele rouba a paz. Por isso, precisamos entender que as maiores batalhas da vida não são travadas com armas ou palavras, mas dentro do coração, no campo invisível da mente e da fé. É nesse território sagrado que você precisa se levantar hoje com o escudo dos Salmos 91 e 121, proclamando: nenhum mal me atingirá, porque o Senhor é o guarda da minha casa. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele entra devagar, se disfarça de preocupação e se alimenta do que você escuta, fala e pensa. Mas quando a palavra de Deus ocupa esse espaço, o medo perde força. É por isso que a Bíblia nos lembra em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo grita, mas a fé sussurra com poder. E quando você decide ouvir a voz da fé, o medo se cala. A dor invisível se manifesta de várias formas. Às vezes, é o cansaço emocional que pesa mais do que qualquer trabalho físico. Outras vezes, é a sensação de estar lutando sozinho, de orar, crer, esperar e não ver resultado. É a frustração de ver portas fechadas, oportunidades escapando e respostas demorando. É a dor de ver os filhos passando por dificuldades e não poder resolver tudo. É o desespero de tentar manter o lar em paz quando as circunstâncias insistem em trazer tempestades. Mas existe algo que o inimigo esquece. Você não está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nas madrugadas em que você chora sem palavras. Ele observa cada lágrima e transforma cada dor em intercessão. Como diz em Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que enquanto você se sente fraco, o Espírito ora por você e as orações que ele faz nunca falham. Essas batalhas invisíveis podem até tentar te enfraquecer, mas são elas que revelam o poder de Deus. O Salmo 27:1 declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando o medo tenta dominar, declare essa verdade em voz alta. Há poder quando a fé é falada, quando a palavra de Deus é proclamada com autoridade. Se você sente que há uma força contrária tentando apagar sua luz, lembre-se, o escuro não vence a lâmpada, apenas revela o quanto ela é necessária. O medo não destrói a fé, ele apenas mostra o quanto você precisa fortalecê-la. Deus permite certas lutas para que você aprenda a lutar espiritualmente, não para te punir, mas para te preparar. E hoje, o Senhor quer restaurar o que o medo tentou roubar: a paz na mente, a confiança no coração e a esperança no futuro. Ele quer te lembrar que o lar é dele, e onde o Espírito Santo habita, o mal não prospera.
Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, há um movimento divino acontecendo no invisível, moldando tudo para o seu bem. Por isso, levante-se espiritualmente agora. Diga em voz firme: Senhor, eu entrego as minhas preocupações em tuas mãos. Eu não viverei mais com medo, porque o Senhor é a minha fortaleza. Essa declaração tem poder. Cada vez que você fala fé, você silencia o medo. Cada vez que você ora, o céu responde. As dores invisíveis podem tentar te desanimar, mas são nessas horas que Deus mais trabalha. Ele está fortalecendo a sua estrutura interior, blindando sua família e preparando respostas que ainda não chegaram. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. É o tempo em que ele se move onde você não pode ver, para que quando a resposta vier, não reste dúvida de que foi ele quem agiu. Agora, respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo ao seu redor. Ele está aí, trazendo consolo, força e esperança. Nenhum mal prevalecerá, nenhuma inveja prosperará, nenhuma maldição permanecerá, porque a sua casa está debaixo do manto protetor de Deus. E se você crê, escreva nos comentários como um ato de fé: Senhor, eu confio no teu cuidado. Nenhum medo me dominará. O Espírito Santo é o protetor do meu lar. Este é o início da sua vitória. A dor invisível será transformada em testemunho visível. O que era peso será leveza. O que era preocupação será paz. O que era dúvida se tornará certeza, porque onde há fé, há movimento, e o céu já começou a agir por você. O lar deveria ser o lugar de paz, mas em muitos momentos ele se torna o campo de batalha. As discussões sem motivo, o cansaço acumulado, o silêncio frio entre pessoas que se amam, a tensão que paira no ar, tudo isso não nasce do acaso. São sintomas espirituais de algo mais profundo, brechas abertas pela fraqueza da fé. Quando o lar perde a harmonia espiritual, o inimigo encontra espaço para plantar confusão, escassez e desunião. E é por isso que o Senhor hoje te chama para restaurar o altar dentro da tua casa, para reacender a chama que o Espírito Santo colocou no teu coração. Cada palavra dita dentro de um lar tem poder. O ambiente familiar é um terreno fértil. Tudo o que é plantado com a boca floresce no espírito. Quando há palavras de fé, floresce a paz. Quando há murmuração, cresce a discórdia. O Salmo 127:1 nos alerta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus quem sustenta os lares, não apenas com tijolos, mas com presença, com propósito e com amor. E quando o lar se desconecta da presença de Deus, a vulnerabilidade espiritual aumenta. Quantas vezes o inimigo não tenta infiltrar dúvidas e frustrações para fragilizar a comunhão? Ele se aproveita das pequenas falhas, das decepções cotidianas e das preocupações para abafar o fogo da fé. Uma palavra amarga, uma ofensa guardada, um ressentimento não resolvido, tudo isso se transforma em uma brecha espiritual. É por isso que a Bíblia ensina em Efésios 4:26-27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada mágoa não curada é uma porta semiaberta que permite que as trevas entrem. Deus, no entanto, nunca abandona uma casa onde ainda há alguém orando. Mesmo quando parece que tudo desabou, quando o amor esfriou, quando o diálogo cessou, Ele continua batendo a porta. O Espírito Santo é gentil. Ele não força a entrada, mas espera ser convidado. E quando ele entra, tudo muda. A atmosfera muda. As palavras mudam. O coração endurecido volta a sentir. O lar, antes confuso, começa a respirar novamente. Hoje, o Senhor quer restaurar o equilíbrio espiritual da sua casa. Ele quer devolver o riso aos filhos, o respeito ao casamento, a união aos corações divididos. Ele quer trazer de volta o amor que se perdeu entre o barulho da rotina e a pressa dos dias.
porque uma casa com fé é uma fortaleza inabalável, e uma casa sem oração é um castelo de areia. O Salmo 91 nos lembra que a presença de Deus dentro do lar é uma blindagem contra todo o mal. Quando o nome do Senhor é exaltado dentro de casa, nenhuma inveja ou maldição encontra espaço. Cada vez que você ora, o ambiente espiritual é purificado, o ar se torna leve, a paz se torna perceptível, e o inimigo perde força, porque não há escuridão onde há luz. Muitos lares enfrentam não apenas ataques externos, mas guerras internas, doenças que abalam a fé, dívidas que geram desespero, relacionamentos que se desgastam. Mas o mesmo Deus que protege do inimigo também restaura o que foi quebrado. O Salmo 23:3 declara: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele não apenas protege, ele renova. Ele não apenas livra, ele reconstrói. Deus quer te lembrar hoje que o verdadeiro inimigo não é o cônjuge, não é o filho rebelde, nem o problema financeiro. O verdadeiro inimigo é espiritual. E é contra ele que a sua oração deve se levantar. O Espírito Santo é o seu aliado, o seu defensor, o seu consolador. E quando ele habita em um lar, até as áreas mais frágeis se tornam fortalezas. É tempo de reconstruir o altar da oração dentro da sua casa. Ore com os seus filhos. Ore antes de dormir. Ore pela manhã. Faça da palavra de Deus o som mais constante dentro do seu lar. O Espírito Santo habita onde há adoração. Ele se manifesta onde há fé. E é ali que os anjos do Senhor acampam, como está escrito em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora é o momento de reerguer o escudo espiritual sobre o seu lar. Peça a Deus para purificar o ambiente. Entregue a Ele todo o ressentimento, todo o medo, toda a mágoa antiga. Declare com fé: Senhor, a minha casa é tua. Habita entre nós, Espírito Santo, e transforma o que está quebrado. Se você sente que seu lar tem sido atacado, se percebe que há uma tristeza inexplicável rondando a sua família, saiba que isso é sinal de que Deus quer agir. Ele permite o desconforto para gerar mudança, o silêncio para despertar a oração, o caos para revelar o poder da restauração. E hoje, essa restauração começa. Feche os olhos, respire fundo e sinta o Espírito Santo preenchendo o espaço onde você está. Ele está restaurando o ambiente, dissolvendo as trevas, levantando o ânimo e reacendendo a fé. Declare com fé e escreva nos comentários como um selo espiritual sobre o seu lar: Senhor, reconstrói o altar da fé na minha casa. O Espírito Santo habita em meu lar. O meu lar é terreno sagrado do Altíssimo. A vulnerabilidade é o solo onde o milagre floresce. O que parecia perdido, Deus está reerguendo. O que estava frio, Ele está aquecendo. O que estava dividido, Ele está unindo. Porque quando a fé volta a ocupar o centro do lar, o inimigo perde o controle e a paz de Deus se estabelece como muro ao redor de todos que você ama. Há um momento em que as lágrimas precisam se transformar em palavras de fé. Um instante em que o silêncio deixa de ser fuga e se torna entrega. Esse é o poder da oração consagrada, o ponto de virada entre a dor e o milagre. Não é sobre repetir frases decoradas, mas sobre abrir o coração diante de Deus com verdade, permitindo que o Espírito Santo interceda por você e pela sua família. Quando a oração nasce da sinceridade, ela não fica presa à terra. Ela sobe aos céus, atravessa o invisível e toca o trono do Altíssimo. Deus está te chamando hoje para um novo nível de oração. Não apenas aquela que pede, mas a que entrega. A oração que não se baseia em desespero, mas em confiança. A que diz: Senhor, mesmo sem entender, eu descanso em Ti. Esse tipo de clamor tem poder de mover o sobrenatural, porque não depende de circunstâncias, depende de fé.
O Salmo 37:5 ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É nesse ponto de confiança que as muralhas invisíveis começam a ruir. Quando você consagra sua oração, você transforma o ambiente espiritual da sua casa. O ar parece mudar, a mente se acalma, o coração se aquece. É como se o céu se aproximasse do lar. E isso acontece porque a presença de Deus é atraída pela fé sincera. O inimigo teme uma família que ora junta. Ele sabe que a união em oração cria um escudo impenetrável. A Bíblia afirma em Mateus 18, 19 e 20: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse é o segredo da oração consagrada. Ela não é apenas individual, ela é coletiva. Quando você ora pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu lar, está construindo um muro espiritual ao redor de todos que ama. Cada palavra dita com fé é como uma pedra colocada sobre esse muro, fortalecendo a proteção do Espírito Santo sobre a casa. Mas a oração também é uma arma. Ela corta o invisível, ela desmancha maldições, ela desfaz a inveja, ela destrói o medo, ela liberta o que estava preso. Quando você ora com autoridade, o inimigo se cala. O Salmo 91:4 diz: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa é a promessa. Enquanto você ora, Deus cobre você e os seus com sua presença protetora. O problema é que muitos oram, mas não acreditam. Falam, mas não esperam. Clamam, mas duvidam. E é por isso que o milagre demora. Não porque Deus não ouve, mas porque a dúvida interrompe o fluxo da fé. É como se o coração dissesse: Senhor, eu confio. E a mente respondesse: mas e se não acontecer? A oração consagrada silencia esse conflito. Ela é o ponto em que a mente se cala e o Espírito fala. É ali que o milagre começa. Deus está te chamando hoje para consagrar a sua oração. Feche as portas do medo, desligue o barulho da incredulidade e abra o coração. Fale com Ele como um filho fala com o pai. Conte a Ele o que te dói, o que te preocupa, o que te faz chorar. E quando terminar, não peça mais nada, apenas agradeça. Porque a oração consagrada não é movida pela pressa, mas pela certeza. O Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Isso significa que Deus não está longe. Ele está ao alcance de uma palavra sincera, de um clamor verdadeiro, de uma lágrima de fé. Ele ouve até o que você não consegue dizer. E é aqui que a ação começa. Ore. Ore por sua casa, por seus filhos, por seus caminhos, por suas finanças, por sua saúde. Consagre o seu lar ao Espírito Santo. Declare que ele pertence a Deus. Se houver portas trancadas, o Senhor as abrirá. Se houver maldição, ela será quebrada. Se houver escassez, virá prosperidade, porque o poder da oração consagrada é o poder da entrega total. Hoje, faça da sua oração um altar. E no meio desse altar, coloque tudo o que te pesa: o medo, a ansiedade, a dor, a incerteza. Deixe o fogo de Deus consumir tudo isso e transformar em fé, esperança e paz. O Salmo 121:7 promete: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Essa é a segurança daqueles que oram com fé viva. O mal pode tentar se aproximar, mas não entra. Agora respire fundo e sinta o ambiente mudar. Onde havia peso, a leveza. Onde havia dúvida, a confiança. Onde havia medo, a presença.
Você não está mais sozinho. O Espírito Santo está aqui e ele está movendo as coisas no invisível. Declare agora com convicção e escreva nos comentários como selo espiritual da sua aliança com Deus. Senhor, consagro a minha oração e o meu lar a Ti. O Espírito Santo é o guardião da minha casa. Nenhum mal resistirá à minha fé. Porque quando uma oração é consagrada, ela deixa de ser apenas uma palavra, ela se torna decreto. E decretos feitos no nome de Jesus Cristo não voltam vazios, pois o céu se move para cumprir cada promessa. Quando o Espírito Santo entra em um lar, ele não vem apenas como visitante, ele vem como transformador. Sua presença é como o fogo que não destrói, mas purifica. Ele queima o que é impuro, dissolve o que é pesado, restaura o que está quebrado. E quando esse fogo espiritual se acende dentro de casa, o ambiente muda. O ar parece mais leve, a mente mais clara, o coração mais calmo. A presença do Espírito Santo é o maior sinal de que Deus decidiu habitar contigo. E onde ele habita, nenhuma maldição, inveja ou perturbação espiritual pode permanecer. O Espírito Santo é o protetor invisível do lar. Ele vê o que os olhos humanos não percebem. Palavras ditas em raiva que abriram brechas, pensamentos negativos que plantaram medo, portas espirituais abertas pelo desânimo ou pela dúvida. E é por isso que ele precisa ser convidado todos os dias. Quando você ora e diz, Espírito Santo habita neste lugar, você está erguendo um escudo sobrenatural de proteção, libertação e restauração sobre sua casa e sua família. O Salmo 51, 10, 11 expressa essa necessidade com profundidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa deve ser a oração constante de quem deseja manter o fogo aceso dentro do lar. Porque onde há pureza de coração, o Espírito habita. Onde há perdão, ele se move. E onde há fé, ele permanece. O inimigo teme a presença do Espírito Santo. Ele sabe que quando esse fogo está aceso, não há espaço para o mal. Toda inveja é desfeita, toda maldição é quebrada, toda opressão espiritual perde força. É como se uma luz celestial se acendesse em cada cômodo da casa, expulsando toda a energia negativa e toda a influência maligna. O Espírito Santo limpa o ambiente, cura feridas emocionais e traz reconciliação onde havia distanciamento. Muitas famílias vivem sob um mesmo teto, mas não convivem em unidade. O Espírito Santo é aquele que une o que o orgulho separou. Ele é quem restaura os lares destruídos pelo silêncio, pelo cansaço, pelas palavras duras. Ele transforma o caos em comunhão, a indiferença em carinho e o medo em fé. Quando ele age, as paredes espirituais caem e o amor de Cristo volta a fluir livremente entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre todos que habitam o lar. O Espírito Santo também é o portador da prosperidade espiritual e emocional. Quando ele habita, a escassez financeira perde força, porque ele traz sabedoria e direção. Ele abre caminhos onde parecia não haver saída. Revela oportunidades onde havia bloqueios e ensina a enxergar além da dificuldade. O Salmo 1:3 descreve essa prosperidade divina, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Onde o Espírito está, há vida, há crescimento, há movimento. Mas o Espírito Santo não apenas abençoa o lar, ele também cura. Cura o corpo doente, cura a mente ansiosa, cura o coração ferido. Ele é o bálsamo de Deus, aquele que restaura o que o tempo ou o sofrimento tentaram destruir. Quando você o convida para dentro da sua casa, ele visita cada área da sua vida: a saúde, as emoções, as finanças, os relacionamentos. Ele traz ordem ao caos e transforma dor em propósito.
O Salmo 46, 1 confirma essa verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Espírito Santo é esse socorro presente, não distante, não teórico, mas real e imediato. Ele se manifesta nas manhãs silenciosas, nas noites de preocupação, nas lágrimas que ninguém vê. Ele não precisa de palco nem aplausos, ele apenas precisa ser bem-vindo. E é por isso que hoje o Senhor te convida a abrir as portas espirituais do teu lar e dizer com convicção: Espírito Santo, venha habitar em minha casa. Permita que ele entre e acenda o fogo da fé. Permita que ele quebre as correntes invisíveis da opressão, que limpe o ambiente espiritual, que restaure a comunhão e que devolva a alegria. Se há peso no ar, o Espírito trará leveza. Se há enfermidade, ele trará cura. Se há desânimo, ele trará renovo. Se há falta, ele trará prosperidade. Porque a presença do Espírito Santo é a própria manifestação da vida de Deus dentro do lar. Agora, feche os olhos e imagine o seu lar sendo envolvido por uma luz suave e poderosa. Essa é a presença do Espírito que purifica, liberta e protege. Ela cobre os seus filhos enquanto dormem, abençoa as suas decisões e blinda a sua casa contra toda inveja e maldição. Declare em voz firme e escreva nos comentários como selo de fé e aliança espiritual: Espírito Santo, habita em minha casa e purifica o meu lar. A presença de Deus é o fogo que protege a minha família. Nenhuma inveja ou maldição permanecerá onde o Espírito habita. Porque quando o Espírito Santo reina em uma casa, ela deixa de ser apenas um endereço. Ela se torna um santuário, um refúgio de paz, um lugar onde o mal não tem poder. E é exatamente isso que Deus está estabelecendo sobre o seu lar neste momento. Um fogo que não se apaga, uma presença que não se retira, uma proteção que nunca falha. Há batalhas que não se travam diante dos olhos humanos, e sim no invisível. Enquanto muitos lutam contra pessoas, situações ou circunstâncias, o verdadeiro campo de guerra está nas regiões espirituais. É ali que o inimigo tenta plantar medo, confusão, enfermidade, escassez e divisão dentro dos lares. Mas o que o inimigo esquece é que Deus nunca deixa os seus desamparados. Quando o Espírito Santo entra em ação, as correntes invisíveis começam a se romper. Maldições antigas se desfazem, a inveja perde força e a escuridão é obrigada a retroceder diante da luz da presença divina. A libertação espiritual não é apenas um ato momentâneo, é um processo de purificação e reposição da autoridade que Deus te deu. O Senhor deseja libertar não apenas o seu corpo, mas também a sua mente, o seu lar e o seu destino. Há pessoas presas por pensamentos negativos, ciclos de medo, ou até por palavras lançadas contra elas, e Deus quer desfazer tudo isso agora. O Salmo 34:17 declara: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Quando você clama com fé, o céu se movimenta. Deus está quebrando as amarras que tentaram aprisionar a sua família. Muitas vezes, a prisão não é feita de ferro, mas de emoções. Ansiedade, cansaço, tristeza, culpa, tudo isso se acumula e cria muros invisíveis que impedem o fluir da presença de Deus. Mas quando o Espírito Santo toca, esses muros desmoronam. O coração volta a sentir paz, a mente encontra descanso e o lar se torna novamente um refúgio de amor e comunhão. É nesse ambiente de fé que a libertação verdadeira acontece. A palavra de Deus nos mostra que toda a ação do inimigo é temporária, mas o poder de Cristo é eterno. O Salmo 91, 10, 11 reafirma: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que a sua casa é território sagrado e nenhuma força contrária tem autoridade sobre ela.
Há maldições que atravessam gerações, vícios, doenças, falências, desunião. Mas quando um filho de Deus se levanta em fé e declara: basta, o ciclo é quebrado. A libertação invisível começa no momento em que você diz sim para a ação do Espírito Santo. É como uma luz que penetra nos lugares mais escuros e revela tudo o que precisa ser arrancado. O Senhor te diz hoje: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Ele está entrando nas áreas da sua vida onde você achava que nada mais podia mudar. Ele está arrancando o medo pela raiz, limpando o terreno espiritual do seu lar e expulsando toda forma de opressão. E à medida que ele age, o ambiente muda. Onde havia peso, a leveza. Onde havia choro, a consolo. Onde havia dor, a libertação. A libertação também se manifesta quando você perdoa. O perdão é uma das chaves mais poderosas para quebrar prisões espirituais. O inimigo se alimenta de rancor e ressentimento, mas quando você solta as correntes da mágoa, Deus solta as correntes da sua alma. O perdão não é fraqueza, é libertação. Ele não justifica o erro, mas liberta o coração do fardo que impede o fluir da presença divina. E Deus não apenas liberta o coração, Ele liberta também o lar. Talvez existam portas fechadas, caminhos travados ou problemas financeiros que parecem não ter solução. Mas hoje o Espírito Santo sopra sobre essas áreas e diz: abre-te. Onde havia escassez, virá prosperidade. Onde havia enfermidade, virá cura. Onde havia confusão, virá ordem. Porque a presença de Deus não visita, ela transforma. O Salmo 107:14 diz: tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Esse é o Deus que você serve. O Deus que quebra correntes sem precisar de chaves. O Deus que fala e o mal obedece. O Deus que restaura o que parecia perdido. Hoje é o dia da sua libertação. Feche os olhos e declare com fé: Senhor, quebra toda corrente invisível que me prende. Espírito Santo, entra no meu lar e remove todo o peso espiritual. Onde houver escuridão, que a tua luz brilhe. Enquanto você declara essas palavras, algo está acontecendo no mundo espiritual. Anjos estão sendo enviados, brechas estão sendo fechadas e a paz de Deus está sendo derramada sobre o seu lar. Porque quando o Espírito Santo age, o impossível se torna realidade. A libertação invisível é o sinal de que Deus está trabalhando no silêncio, preparando o terreno para o novo tempo que virá. E esse novo tempo começa agora, no seu coração, na sua casa e na sua fé. Toda a casa guiada pela fé precisa de um altar, não de pedras ou ouro, mas de corações rendidos. O altar familiar é o ponto de encontro entre o céu e a terra dentro de um lar. É onde o Espírito Santo encontra espaço para agir, onde a família se reúne para agradecer, pedir e interceder. Um lar sem oração é como uma casa sem alicerce. Pode parecer firme por fora, mas desmorona diante da tempestade. Quando o altar é levantado, o lar se torna território protegido e a presença de Deus habita com poder e permanência. O Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é a base de todo lar espiritual. Permitir que o Senhor seja o arquiteto da casa, o provedor dos dias e o guardião das noites. O altar familiar não precisa de rituais complexos. Ele nasce quando uma família decide colocar Deus em primeiro lugar, quando pais e filhos se reúnem, mesmo que por alguns minutos, para entregar o dia, ler a palavra e agradecer pela proteção divina. É nesse momento que o lar se enche de luz. Cada oração feita em conjunto ergue uma muralha invisível contra maldições, inveja e ataques espirituais. O Espírito Santo se manifesta e cobre cada canto da casa com o poder do Salmo 91, que diz: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando essa presença se torna rotina,
O lar passa a ter um ambiente diferente. A paz é perceptível. As discussões diminuem, a saúde emocional é restaurada. O lar deixa de ser um campo de batalhas e se torna um refúgio de descanso e renovo. O altar também é o lugar onde as sementes de fé são plantadas nas crianças. É ali que os filhos aprendem que oração não é formalidade, mas relacionamento com Deus. Eles crescem vendo os pais orarem, chorarem e agradecerem. E isso os ensina que fé não é teoria, é prática. O altar familiar é o maior legado que um pai ou uma mãe pode deixar. Um lar que ora é um lar que vence. Mas para erguer esse altar, é preciso eliminar tudo o que impede a presença do Espírito Santo de permanecer. Palavras negativas, murmurações, desunião, falta de perdão, tudo isso precisa ser colocado diante de Deus e queimado no fogo da oração. Quando o lar é purificado, o Espírito habita sem resistência. O Salmo 24:3-4 nos lembra: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Pureza de coração e intenção sincera são os tijolos que sustentam o altar espiritual da família. Um altar também é o lugar onde as promessas se cumprem. É ali que o invisível começa a se manifestar. Cada oração feita no lar é uma semente lançada nos céus, e nenhuma semente de fé é perdida. Pode levar tempo, mas o Senhor sempre honra um coração que ora. A mãe que ora pelos filhos verá libertação. O pai que ora pelo sustento verá prosperidade. O casal que ora pela união verá restauração. Porque Deus nunca ignora um altar levantado em seu nome. O altar familiar não apenas protege, ele também abre caminhos. É na oração que Deus revela direções, ideias, estratégias e decisões. O Espírito Santo fala de forma suave, às vezes em um versículo, às vezes em um sentimento. Ele orienta sobre o que fazer, a quem perdoar, quando esperar e quando agir. É por isso que lares que mantêm o altar aceso prosperam até nas tempestades, porque têm discernimento. Mas um altar só se mantém firme quando há constância. Deus não busca famílias perfeitas, mas famílias persistentes. Mesmo nos dias de cansaço, é preciso manter o fogo aceso. É como no livro de Levítico 6:13, onde o Senhor ordena: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo da fé é o que mantém o lar espiritualmente vivo. Quando ele se apaga, o inimigo encontra brechas, mas quando ele arde, o mal não encontra lugar para entrar. E se o seu lar já sofreu com escassez financeira, doenças ou divisões, hoje é o momento de reerguer o altar. Coloque diante de Deus todas as áreas que precisam de restauração. Declare sobre sua casa as promessas do Salmo 121:8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Convide o Espírito Santo a assumir o governo espiritual da sua família. Feche os olhos agora e imagine sua casa sendo envolvida por uma luz dourada, representando o fogo do Espírito Santo. Veja os cômodos sendo limpos, o ar se tornando leve, os corações se enchendo de paz. Esse é o altar sendo erguido, o altar da presença, da comunhão e da vitória. Agora, declare em fé e escreva nos comentários como prova do seu compromisso espiritual. Senhor, eu ergo um altar em meu lar para a tua glória. O Espírito Santo é o centro da minha casa. Minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando um altar é erguido, o lar se torna território santo. Os anjos guardam, o inimigo recua e o Espírito Santo permanece. A casa que ora é a casa onde Deus habita, e onde Ele habita, a cura, prosperidade, libertação e paz que excede todo entendimento. Nada toca mais profundamente o coração de um pai ou de uma mãe do que o desejo de ver os filhos protegidos. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabe disso.
Por isso, ele deixou promessas claras de proteção espiritual e emocional sobre as gerações daqueles que o buscam com sinceridade. Quando você ora pelos seus filhos, o céu se move. A sua intercessão cria um escudo invisível que envolve cada passo deles, mesmo quando estão longe dos seus olhos. O Salmo 121, 7 e 8 diz: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essas palavras não são apenas uma bênção poética, são uma realidade espiritual para quem crê. Quando você se levanta em oração, o inimigo não pode atravessar o muro da intercessão. Cada vez que você clama, o Espírito Santo envia anjos ao redor dos seus filhos, guardando-os nos caminhos, nas decisões, nas amizades, nas escolas e nos ambientes em que pisam. Mas é preciso compreender: a proteção de Deus não é automática. Ela é alimentada pela fé. O altar da oração é o que mantém aceso o escudo sobre a família. Quando você declara o Salmo 91 sobre seus filhos, está ativando promessas eternas, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é a blindagem espiritual que o inimigo teme. Ele sabe que uma mãe ou um pai ajoelhado em oração tem mais poder do que qualquer força das trevas. O inimigo tenta atacar as novas gerações com confusão, ansiedade, rebeldia e vícios. Ele quer destruir valores, roubar identidades, afastar os filhos do propósito. Mas quando há intercessão, o Espírito Santo se antecipa, ele revela, adverte, impede e bloqueia. Mesmo quando os filhos se desviam, o Espírito vai atrás deles. Assim como o bom pastor deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu, Lucas 15, 4, 6, Deus não desiste dos seus filhos e também não desiste dos seus. Há algo poderoso que acontece quando os pais oram, não apenas pedindo, mas profetizando sobre os filhos. Declare com fé: meus filhos são herança do Senhor. Eles têm mente sã, coração puro e propósito divino. O Salmo 127, 3, 4 confirma: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Cada oração direcionada é uma flecha de luz lançada contra a escuridão que tenta cercá-los. Mas além de orar, é necessário ensinar. O verdadeiro escudo espiritual não é apenas feito de intercessão, mas também de princípios bíblicos. Ensinar os filhos a orar, a confiar em Deus e a buscar a presença do Espírito Santo é o maior legado que um pai e uma mãe podem deixar. A fé é uma herança que nenhuma maldição, crise ou geração pode roubar. O Salmo 78, 4, 7 nos lembra da importância dessa transmissão. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, para que a geração vindoura as conheça e os filhos que hão de nascer se levantem e as contem aos seus filhos. E isso é proteção espiritual que se multiplica. O escudo que hoje cobre seus filhos, amanhã cobrirá seus netos. Muitos lares enfrentam dores silenciosas, filhos distantes, jovens presos em vícios, crianças atacadas por enfermidades ou perturbações espirituais. Mas o Senhor está levantando pais e mães, intercessores, que vão se colocar na brecha, como em Ezequiel 22:30, onde Deus diz: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Você é esse intercessor. A sua oração está fechando brechas que o inimigo tentou abrir. Declare com fé todos os dias o Salmo 27, 1 sobre seus filhos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ensine-os que não há medo quando Deus está presente e que o verdadeiro poder não está no mundo, mas na palavra. Ensine-os a orar antes de sair, a agradecer antes de dormir,
a reconhecer a presença do Espírito Santo em tudo. Isso é plantar fé. E fé plantada gera colheita de proteção. O escudo espiritual sobre os filhos é fortalecido quando há unidade familiar. Um lar dividido enfraquece a muralha, mas um lar que ora junto se torna inabalável. Quando os pais oram pelos filhos e os filhos aprendem a orar pelos pais, o inimigo perde qualquer chance de agir. O Espírito Santo se torna o centro da casa e a fortaleza da família. Agora, feche os olhos e imagine seus filhos cercados por uma luz forte, como um círculo de fogo sagrado. Esse é o Espírito Santo selando a vida deles, protegendo suas mentes, guardando seus passos e abençoando seus futuros. Declare com autoridade e escreva nos comentários para afirmar no mundo espiritual: o Espírito Santo é o escudo dos meus filhos. Nenhum mal tocará a minha família. Meus filhos viverão os propósitos de Deus. Porque o Deus que te protege é o mesmo que protege os teus. A proteção divina é hereditária para quem vive pela fé. E enquanto você continuar orando, o céu continuará guardando cada geração do seu sangue, do seu nome e da sua casa. A prosperidade verdadeira não nasce no bolso, mas no coração que confia plenamente em Deus. É quando o Espírito Santo toma o controle da casa, das finanças e dos caminhos, e tudo o que estava estagnado começa a fluir. A presença de Deus é a força que rompe a escassez, desfaz ciclos de falta e transforma deserto em fonte. Muitos vivem oprimidos pela preocupação financeira, pelo medo de não ter o suficiente, pela sensação de que os esforços nunca bastam. Mas a palavra declara no Salmo 23, 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é uma metáfora, é uma promessa de sustento divino. Quando Deus está presente em um lar, Ele traz ordem e direção. A prosperidade não se limita a dinheiro. Ela inclui paz emocional, saúde restaurada, relacionamentos curados e caminhos abertos. O Espírito Santo é especialista em transformar escassez em abundância. Onde o homem vê bloqueio, Deus vê oportunidade. Ele não multiplica apenas recursos, mas também ideias, talentos e conexões. Ele te ensina a administrar, a discernir e a semear no tempo certo. O Salmo 37, 25 reforça essa verdade. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A promessa é clara. Quem vive em fidelidade e aliança com Deus não permanece na escassez. Pode até passar pelo vale da prova, mas o vale não é o destino, é apenas o caminho que conduz à abundância. A escassez muitas vezes não é material, mas espiritual. Há lares em que o dinheiro entra, mas não permanece, porque há brechas abertas, murmuração, medo, desunião, falta de generosidade. A palavra de Deus ensina que prosperidade começa com obediência. O Espírito Santo prospera corações que confiam e não duvidam. Ele traz sabedoria para gerar, multiplicar e conservar o que foi conquistado. Quando você consagra a sua vida financeira ao Senhor, Ele se torna o gestor dos seus resultados. O Salmo 113 revela o segredo da prosperidade espiritual e prática. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. O prazer na palavra é o canal que libera prosperidade sobre o lar. Quando a Bíblia é honrada, o Espírito Santo encontra espaço para agir e multiplicar. Quantas vezes a escassez financeira é acompanhada de escassez emocional? Pessoas que se sentem incapazes, presas em dívidas, desmotivadas para recomeçar. Mas Deus é o Deus das segundas chances. O mesmo que multiplicou pães e peixes é o mesmo que pode multiplicar o sustento da sua casa. O mesmo que fez brotar água da rocha é o mesmo que pode abrir caminhos onde parece não haver saída. O segredo está na entrega. A prosperidade de Deus não é conquistada,
é confiada. Quando você entrega ao Senhor suas preocupações e deixa o Espírito Santo guiar suas decisões, o impossível começa a acontecer. O Salmo 112, 1-3 diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, na sua casa haverá riqueza e prosperidade. Essa é a herança de quem coloca Deus acima de tudo. Bênção que alcança gerações. Mas a prosperidade divina não é egoísta. Ela tem propósito. Deus te abençoa para que você abençoe outros. Aquele que compartilha o que tem, multiplica o que recebe. Quando você ajuda, ora e semeia, o céu abre portas sobre a sua vida. Lucas 6,38 confirma: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Essa é a matemática do reino. Quanto mais se dá, mais se recebe. Deus quer te prosperar em todas as áreas, não apenas para te tirar da escassez, mas para te usar como instrumento de provisão. O seu testemunho vai inspirar outros a crerem. O seu lar será conhecido como casa de abundância e fé. O Espírito Santo não habita em ambientes de desespero, mas em lugares de confiança. E onde há fé, a provisão chega. Hoje, o Senhor te convida a fazer uma entrega espiritual. Coloque diante dele suas dívidas, suas contas, seus sonhos e seus medos. Diga: Senhor, eu entrego minhas finanças em tuas mãos. E a partir desse ato, comece a agir com fé. Faça a sua parte, mas permita que Deus faça a dele. O Espírito Santo vai te mostrar estratégias, conexões e portas que antes estavam invisíveis. A prosperidade de Deus não é súbita, é contínua. Ela cresce dia após dia, como a luz da aurora que brilha até ser dia perfeito. E à medida que você anda em fidelidade, o favor dele te acompanhará em cada passo. Agora declare em fé e escreva nos comentários como um selo profético de abundância: O Senhor é o provedor da minha casa. O Espírito Santo abre os caminhos da minha prosperidade. Nenhuma escassez permanecerá onde Deus habita. Porque quando a presença de Deus entra, a escassez tem que sair. Onde há fé, há multiplicação. Onde há entrega, há transbordar. E hoje, o Espírito Santo está restaurando o fluir da provisão sobre a sua casa, financeira, emocional e espiritual. A verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna do Espírito Santo. É o tipo de paz que não se explica, apenas se sente. É a serenidade que permanece mesmo quando o mundo parece desabar. Quando o Espírito de Deus habita em um lar, até o som do silêncio é diferente. A harmonia, a leveza, a descanso. O lar se torna um santuário e cada canto da casa carrega a presença de Deus. O Salmo 29:11 declara: O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa promessa é mais do que consolo. É um decreto divino. Deus deseja que a paz seja a atmosfera da sua casa. Mas o inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta semear o caos. Discussões, incompreensões, preocupações, ansiedade. Ele sabe que uma mente agitada não ouve a voz de Deus, e que um coração dividido perde a direção. Por isso, o Espírito Santo vem como vento suave, restaurando o equilíbrio e silenciando o ruído do medo. A paz no lar não é ausência de problemas, é presença de fé. Quando você decide confiar em Deus mesmo em meio às tempestades, o caos perde força. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a chave da tranquilidade espiritual. Aquietar-se, entregar o controle e deixar que o Espírito Santo governe. Porque a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que Deus está resolvendo, mesmo que ainda não veja. O Espírito Santo atua como um bálsamo sobre lares feridos.
Ele cura palavras que machucaram, restaura laços quebrados, remove tensões invisíveis e ensina o perdão. Quando ele entra, o orgulho sai. Quando ele reina, a confusão se cala. A paz é fruto direto da sua presença, e ela se torna o escudo da casa contra toda a energia de inveja, maldição e perturbação espiritual. É por isso que a Bíblia diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. Ela não depende de estabilidade, mas de entrega. Para que o lar se torne refúgio de paz, é preciso limpar o ambiente espiritual. Palavras negativas, discussões desnecessárias e murmurações enfraquecem a presença de Deus. O Espírito Santo habita em lugares de amor, reverência e adoração. Por isso, cada oração feita no lar é como um incenso que perfuma o ambiente, expulsando o caos e atraindo o divino. O Salmo 133, 3 reforça: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade familiar é o solo onde a paz floresce. Deus deseja que sua casa seja um pedaço do céu na terra. Que o riso volte a encher os cômodos, que as crianças durmam em segurança, que o casal se olhe com ternura, que a fé seja o idioma da convivência. Quando a paz do Espírito Santo se instala, até as decisões se tornam mais claras, as palavras se tornam mais brandas e o lar se torna forte contra o mal. Mas essa paz precisa ser alimentada diariamente. Ela cresce quando há oração, quando há gratidão, quando há perdão. Um coração rancoroso atrai inquietação, mas um coração rendido atrai a presença de Deus. O Filipenses 4, 6, 7 ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se há caos em sua casa hoje, Deus quer restaurar a harmonia. Talvez você tenha sentido o peso da ansiedade, das cobranças, dos conflitos, mas o Senhor te diz: eu entro onde há rendição. Deixe o Espírito Santo ocupar os espaços vazios, os silêncios cheios de dor, as feridas não curadas. Ele vai transformar lágrimas em serenidade, desespero em confiança e medo em descanso. Ore pedindo que o Espírito Santo reine sobre seu lar. Coloque cada ambiente diante de Deus: o quarto, a cozinha, a sala, o portão, o teto. Declare que sua casa pertence ao Senhor. Peça que toda energia de inveja, maldição ou confusão espiritual seja desfeita pela presença dele. Agora, em voz alta ou em silêncio, proclame com fé e escreva nos comentários como testemunho e decreto espiritual: o Espírito Santo reina na minha casa. Meu lar é lugar de paz e proteção divina. Toda perturbação cessa na presença do Senhor. A paz de Deus é o maior tesouro que uma família pode possuir. Ela não se compra, não se força, não se finge. Ela se cultiva. E hoje o Espírito Santo está plantando essa paz no coração da sua casa. Quando ele reina, o caos silencia. Quando ele habita, o lar floresce. Quando ele fala, a alma descansa. Toda batalha tem um propósito e toda dor carrega um chamado. Quando o Espírito Santo está presente na jornada, nenhuma lágrima é desperdiçada. Ele transforma provações em crescimento, feridas em testemunhos e deserto em lugar de encontro com Deus. O Senhor não te fez para viver lutando eternamente. Ele te chamou para viver em vitória, para colher o que foi plantado com fé e perseverança. O Salmo 126, 5, 6 afirma: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é a promessa da colheita divina.
O tempo da dor termina quando o tempo da glória de Deus chega. Durante a luta, o inimigo tenta convencer você de que nada está mudando, de que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É nesse tempo que o Espírito Santo trabalha no invisível, ajustando caminhos, curando feridas, restaurando áreas que você nem percebe. Quando o céu parece quieto, é porque o milagre está sendo moldado. O Salmo 41:3 revela isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. A paciência no meio da prova é o solo fértil da vitória. Muitos desistem antes da virada, paralisam diante da espera, cansam diante do tempo. Mas o Espírito Santo é especialista em agir quando tudo parece perdido. Ele vem como vento que muda o rumo, como luz que rompe a escuridão. Ele sopra sobre o impossível e transforma o que era fim em um novo começo. A vitória não chega pela força humana, mas pela fé constante. O Zacarias 4:6 declara: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que encerra ciclos e inicia temporadas. Há momentos em que Deus permite que a luta se prolongue, não para nos punir, mas para nos preparar. Porque o que vem depois da batalha é grande demais para quem ainda não aprendeu a confiar. A vitória só é completa quando você entende o valor do processo. Assim como José passou pela prisão antes de chegar ao palácio, e Davi enfrentou o gigante antes de se tornar rei, o seu caminho também está sendo lapidado pela mão divina. O Espírito Santo quer que você entenda algo profundo. A luta não é o fim, é o portal da colheita. Cada vez que você orou, mesmo cansado, Deus anotou. Cada vez que você escolheu o perdão, mesmo ferido, o céu registrou. Cada vez que você se manteve fiel, mesmo sem respostas, o Senhor te observou. Agora chegou o tempo da restituição. O Joel 2:25-26 promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus. E quando o Espírito Santo inaugura o tempo da colheita, ele não devolve apenas o que foi perdido, ele multiplica. Ele devolve em dobro, cura em profundidade e exalta em honra. Aqueles que te viram chorar verão o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Aqueles que duvidaram da sua fé verão o poder do teu testemunho. O ciclo da luta termina quando o coração decide descansar em Deus. Quando você diz: Senhor, eu confio, mesmo sem entender, o céu responde. O Espírito Santo é o selo da vitória. Ele não apenas fecha as feridas, ele cicatriza a alma. Ele não apenas te livra do inimigo, ele te ensina a andar em autoridade. Quando o Espírito habita, a derrota se torna impossível. É tempo de colher o que foi plantado com lágrimas. É tempo de ver portas se abrindo, curas acontecendo, caminhos sendo restaurados. É tempo de libertação, de prosperidade, de paz. O Salmo 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã chegou, a manhã do recomeço, da vitória e da presença. Agora olhe para o seu lar e declare com fé que o ciclo da escassez acabou, que toda maldição foi quebrada, que a inveja e a opressão espiritual não têm mais poder sobre a sua casa. Declare que o Espírito Santo reina sobre cada ambiente, que há luz onde antes havia escuridão, que há riso onde antes havia lamento. E como selo profético da sua fé, escreva agora nos comentários palavras de vitória e declaração espiritual. O ciclo da luta acabou, o tempo da colheita chegou. O Espírito Santo me conduziu à vitória. Eu tomo posse da restauração que vem de Deus. A vitória final é o cumprimento da fidelidade de Deus.
E quando o Espírito Santo encerra um ciclo, nada pode reabrir. O tempo da dor cessa, o tempo da colheita começa, e você verá com seus próprios olhos que tudo o que foi permitido tinha um propósito: te preparar para viver o melhor de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco em Tua presença com o coração rendido e cheio de fé. Eu te agradeço, Senhor, por cada batalha que enfrentei, por cada lágrima que derramei e por cada silêncio que aprendi a entender. Sei que o Teu Espírito Santo nunca me abandonou, mesmo quando eu não conseguia sentir. Hoje, Senhor, eu te entrego o fim de um ciclo e declaro o início de um novo tempo sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e sobre todos os que oram comigo agora. Pai amado, eu te peço, derrama sobre nós o Teu espírito de restauração. Que toda maldição, toda inveja, toda palavra contrária, todo espírito de escassez e medo sejam quebrados agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o Salmo 91 se cumpra em nossa casa. Que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atinja, porque habitamos no Teu esconderijo. Espírito Santo, toma conta do nosso lar, cobre nossas portas, nossas janelas, nossos filhos e transforma esta casa em um território de paz e prosperidade. Senhor, hoje eu declaro que toda dor se converte em aprendizado, que toda perda se transforma em semente e que cada semente lançada com fé floresce agora em colheita abundante. Que tudo o que estava travado se mova, que os caminhos se abram, que as bênçãos fluam. Tira, Senhor, das nossas mãos o peso das preocupações e coloca nelas a leveza da Tua confiança. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da colheita. Assim como o agricultor espera o tempo certo para ver o fruto nascer, eu espero em Ti. Eu sei que o meu tempo chegou, porque o Teu Espírito confirma em meu coração que as janelas do céu estão se abrindo. Declaro que a prosperidade divina vem sobre mim, não apenas em riquezas materiais, mas em saúde, paz, libertação e comunhão contigo. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que ouve esta oração. Atravessa paredes, distâncias e fronteiras, entra em lares em silêncio e transforma-os em moradas de alegria, entra em corações feridos e traz cura, entra em famílias divididas e traz reconciliação, entra em vidas cansadas e traz renovo. Que a Tua presença invada cada ambiente, dissolva o mal e traga a certeza de que Deus ainda está no controle. Senhor Jesus, cobre com Teu sangue cada filho, cada filha, cada criança mencionada nesta oração. Coloca anjos ao redor deles, como prometeste em Tua palavra, para guardá-los em todos os seus caminhos. Nenhum mal tocará suas vidas, nenhuma enfermidade dominará suas casas, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Deus abre as portas que foram fechadas por mãos humanas. Remove os obstáculos que impedem o avanço. Faz brotar água no deserto, faz prosperar onde parecia impossível. Que o Teu povo veja com seus próprios olhos o cumprimento das promessas. Que cada batalha vencida se torne testemunho e cada oração respondida seja motivo de louvor. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo vitória sobre esta casa. Profetizo paz, saúde, união, prosperidade e libertação. Profetizo que nenhum espírito de miséria, inveja ou confusão espiritual prevalecerá, porque a Tua presença é fogo que consome o mal. Espírito Santo, permanece em nós, sela este momento com Tua unção. Que onde havia dor, haja riso, onde havia medo, haja fé, onde havia escuridão, brilhe a Tua luz. E assim, diante do trono da graça, eu declaro: o ciclo da luta terminou, a colheita começou, as promessas estão sendo cumpridas, e tudo o que o inimigo tentou roubar está sendo devolvido em dobro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e creio.
Agora escreva nos comentários como selo da sua fé e como testemunho público do que Deus está fazendo. Eu creio, o Espírito Santo inaugurou o tempo da minha colheita. Minha casa é protegida pelo sangue de Jesus. Nenhum mal resistirá à presença de Deus no meu lar. Porque o tempo de plantar passou, o tempo de colher chegou. O Espírito Santo encerra hoje o ciclo da dor e abre o ciclo da vitória. Que a paz, a proteção e a prosperidade divina permaneçam sobre você e sobre toda a sua família, hoje, amanhã e para sempre.